Vamos lá então na nossa meditação. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não podeis comportá-las por agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade, guiar-vos-á para a verdade total. É que ele não falará por si próprio, mas falará de quanto ouve e anunciar-vos-á o que está para vir. Ele há de glorificar-me, porque receberá do que é meu, para vô-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que ele receberá do que é meu, para vô-lo anunciar. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós tivemos um problema aqui com a nossa mídia aqui, o Facebook, nós não estamos conseguindo conectar. Então nós vamos fazer... Já conseguiu, João Paulo? Não, né? Não, então nós vamos fazer por aqui mesmo agora. Está lá no YouTube. Está no YouTube e está aqui no Instagram também. Se você souber das pessoas, e avisem aí, para que a gente possa continuar a nossa meditação. Como eu falei, então, o Evangelho, João, capítulo 16, versículo de 12 a 15. Meus irmãos, aqui Jesus, nosso Senhor e Salvador, ele, de novo, reafirma para mim e para você que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai promover, vai realizar esta união plena, essa união com o Pai e com o Filho. Nosso Senhor começa dizendo que tem ainda muitas coisas para nos dizer, mas que é preciso agora enviar o Espírito Santo. Porque o papel do Espírito Santo agora é nos ensinar todas essas coisas que o Senhor falou, que o Senhor já revelou para os apóstolos, mas que eles ainda não compreenderam com profundidade, mas também anunciar-vos-á outras coisas ainda. O próprio evangelista João diz que, se fosse anotar todas as palavras que Jesus falou, não caberia nos livros do mundo. Se fosse anotar todos os ensinamentos que Jesus passou para eles, não haveria livros no mundo que caberia esses ensinamentos. Isso também nos dá uma dimensão de quanto nós somos limitados na nossa linguagem, na nossa maneira de expressar. Quer dizer, aquele conhecimento, esse conhecimento sobrenatural, ele não pode vir, ele não deve vir por vias naturais, não é? Por vias naturais, pela nossa razão natural, nós não chegamos, então, ao conhecimento de Deus, ao conhecimento das coisas de Deus, né? No livro A Ciência da Cruz, Benedito da Cruz vai falar que a fé é o hábito certo e obscuro da alma. Numa outra live eu falei para vocês que a fé também é esse conhecimento sobrenatural. A fé é este conhecimento que o Senhor nos dá, ou seja, pelo dom da fé, nós chegamos ao conhecimento sobrenatural de quem é Deus e das coisas de Deus. E também a gente pode pensar, então, não é a minha capacidade intelectual ou racional, ou de entendimento, ou a minha memória, com a minha vontade, com a fantasia que está na minha memória, que eu possa conhecer as coisas de Deus. Não é por aí. Deus até as usa, mas é pela fé, por este dom que Deus nos dá, que Ele então vai nos revelar essa Sagrada Escritura, os mistérios divinos contidos na Sagrada Escritura. E não só isso, diz o próprio Senhor, e anunciar-vos-á o que está para vir. Então, Deus, nosso Senhor, é esse que está presente na história humana. Nós podemos até dizer, dentro da história humana. Ou a história humana consiste e só se realiza porque Ele a sustém. Acredito que seja melhor aqui. A história de toda a humanidade só se realiza porque é Deus que subsiste, é Deus que suporta, é Deus que dá o existir, dá o ser, dá o mover, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se não me engano, versículo 28 também. Mas veja bem, então o Senhor revela que é a partir do Espírito Santo, dessa união com o Espírito Santo, que nós vamos chegar a essas coisas de Deus. E aqui, só abrindo um parênteses, aqui também ele começa, então, a dar a doutrina da Santíssima Trindade, né? Essa doutrina é insondável, né? Essa doutrina complexa de quem é Deus, né?
Nós até conhecemos a história de Santo Agostinho à beira da praia, querendo compreender o mistério divino, e tinha um menino, então, na praia, que estava pegando a água do mar e colocando dentro de um buraquinho. E Santo Agostinho perguntou para ele: o que você está fazendo, menino? Ele falou assim: olha, eu estou pegando a água do mar e colocando dentro desse buraquinho. E Santo Agostinho falou: mas você não está vendo que isso é impossível? O menino falou então para ele: é mais impossível ainda você conseguir entender ou conhecer o insondável mistério de Deus. Então Santo Agostinho entendeu que pelas vias naturais ele não poderia conhecer o mistério de Deus, e nem ele teria essa condição de conhecer quem é esse Deus que nos apresenta. Esse Deus amoroso que está na minha vida e está na tua vida. Pois muito bem. Nós temos acesso a este reino maravilhoso, à eternidade, quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, quando estamos cheios do Espírito Santo. E voltando então a essa questão, quero falar aqui então que a fé é este caminho, como diz São João da Cruz. São João da Cruz vai dizer que a fé é um caminho, é o caminho estreito para ele, é o caminho para se entrar na amizade com Deus, na intimidade com Deus. E a fé é este hábito certo e obscuro da alma. Obscuro por quê? Obscuro porque leva-nos a crer em verdades reveladas pelo próprio Deus, que estão acima de qualquer luz natural, que foi o que eu já falei para vocês. Mas também a gente entende, e volto a dizer, aqui eu já estou repetindo, que não é pela nossa capacidade de sentido, de razão, que nós compreendemos a Deus. Não é por aí. Dionísio, o Areopagita, vai dizer que Deus é um raio de trevas luminosas. Deus é um raio de trevas luminosas. Nesse mesmo sentido, de que é pela fé, essa fé que é obscura, né? Essa fé que é preciso que eu me abandone, né, nela, né? Para que ela revele, então, esses mistérios insondáveis da Santíssima Trindade. Os desígnios de Deus para toda a humanidade, para mim e para você. O abandono, então, do nosso caminho, o abandono do nosso próprio caminho, ele se torna, então, ou ele equivale, então, a tomar o caminho certo. Ou seja, não é pelas faculdades de minha alma, mas é pelo dom da fé que nós chegamos a agradar a Deus. Já está na Sagrada Escritura. É pelo dom da fé, guiados pelo Espírito Santo, que seremos, então, conhecedores daquilo que é permitido ao ser humano, porque não é possível ao ser humano conhecer essa majestade divina em sua totalidade. Em momento algum vai ser, porque Deus é insondável, Deus é amor pleno, e esse amor se revela para nós na capacidade que eu e você, nós temos de conhecê-lo. Nós temos de conhecê-lo e de amá-lo. Então, veja bem, o Senhor fala: tenho ainda muitas coisas para vos dizer. O Senhor tem muitas coisas para revelar para mim e para você. Muitas coisas que na Sagrada Escritura, alguns santos particularizaram aquilo, como São Francisco particularizou para ele um aspecto da vida de Jesus, que é o fato da pobreza. Ninguém viveu a pobreza tão profundamente e compreendeu tão esse sentido da pobreza em Deus tão profundamente igual São Francisco de Assis. Nós podemos dizer que os carmelitas também têm esse grande amor, essa chama de amor por Deus, né? São João da Cruz, o amor de São João da Cruz por Deus. E eles então conheceram o que é esse amor divino, se abandonando então em Deus. Por exemplo, nós então queremos então conhecer esses mistérios divinos. O Senhor está falando para mim e para você: tenho ainda muitas coisas a vos dizer. Há muitas coisas a dizer a respeito da nossa própria existência. Deus é aquele que revela ao homem o que ele é. Deus é aquele que se mostra ao homem. Deus é aquele que mostra o amor que o homem foi chamado a viver. Portanto, meus irmãos, nesse dia é um dia para a gente nos colocar nesse caminho de abandono. Esse dia é o dia para a gente nos colocar nas mãos de Deus, querendo, inclusive, essa escuridão da fé, porque é só na escuridão da fé que nós vamos chegar a esse conhecimento de quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Não pela luz natural, mas pela luz sobrenatural. E que o Senhor possa capacitar a mim e a você
a esse conhecimento amoroso, a esse conhecimento que preenche o nosso peito, que dá sentido à nossa existência. Que nós possamos nos curvar diante de nosso Senhor e deixar que, não pelos sentidos, mas pela sua graça, não pelo nosso intelecto, mas pela sua sabedoria eterna, nós possamos crescer no conhecimento de Deus. Nós possamos aprofundar na caridade divina. Nós possamos enlarguecer na misericórdia desse Deus que se faz presente na minha vida e na sua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus os abençoe e até amanhã.